Olá, meus irmãos, paz e alegria. Estamos aqui para essa pequena reflexão do Evangelho desse dia, do 11º domingo do tempo comum. Você já deve ter lido aí, meditado o Evangelho também. E Jesus, ele diz o Evangelho que ele se encheu de compaixão pelas pessoas que estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É a primeira característica de um evangelizador: sentir compaixão, ter um olhar além, tirar os olhos assim de si mesmo, dos seus próprios sofrimentos, suas próprias dores e olhar além. Às vezes nós não conseguimos olhar além e ter essa compaixão porque nós estamos muito encurvados olhando para nós mesmos. Nós sofremos, é claro, nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tribulações, todos têm, mas muitas vezes a gente se prende às nossas tribulações e acha que só a gente tem problema, só a gente sofre. E tem gente, pode ter certeza, que sofre muito mais do que nós. Às vezes a gente fica reclamando dos nossos sofrimentos, se voltando só para nós mesmos e esquece que tem muita gente que sofre muito mais e que precisa de cada um de nós como instrumentos na vida delas. Tem muita gente que precisa da palavra de Deus, que precisam ser alcançadas por Deus através de mim e você. Só que muitas vezes nós não vamos até essas pessoas porque nós achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Então, o primeiro passo, a primeira característica para um bom evangelizador é a compaixão. E eu digo um bom evangelizador porque o evangelho desse dia, ele nos envia em missão, mostra que Jesus ele aposta em nós, ele acredita em nós. Assim como ele acreditou nos discípulos, ele acredita em nós também. Por isso que ele diz, olha, a messe é grande, a colheita é muito grande, precisa de trabalhadores, rezem, peçam de Deus trabalhadores. Então é um envio que o Senhor faz para nós, um apelo que o Senhor faz para nós. Aqui diz no Evangelho que ele chamou os discípulos e enviou, e aí transformou eles em apóstolos. Apóstolo significa enviado. Jesus chama os discípulos e confia para eles autoridade, poder para expulsar os espíritos impuros, curar todo tipo de doença e enfermidade, ressuscitar mortos. Olha só a autoridade que Jesus confia para os seus discípulos, para aqueles que ele envia. Olha só, e diz em algum outro evangelho, em outro texto, nós vamos ver quando Jesus envia os 72 discípulos, diz a palavra que ele enviou para lugares aonde ele deveria ir. Olha o tamanho da responsabilidade e o quanto Jesus aposta em nós, acredita em nós. Mesmo sabendo que somos tão fracos, tão limitados, tão acovardados muitas vezes, porque ele enviou os discípulos, e aqui a gente vê o nome deles. O primeiro, diz aqui, foi Pedro. Pedro foi o primeiro também que negou Jesus. Pedro abandonou Jesus quando ele mais precisava. Pedro era covarde. Aqui fala de todos os discípulos. Tomé, que era um incrédulo, e os outros discípulos, cada um com suas fraquezas. Se a gente for falar aqui da fraqueza de cada um, a gente vai passar muito tempo, mas nós conhecemos e sabemos de Judas, que foi o traidor. Mesmo assim, mesmo sabendo do caráter de Judas, mas Jesus envia, porque a colheita é grande, precisa de trabalhadores. Jesus, mesmo sabendo das limitações de cada um deles, que eles iam negar, sabendo que eram covardes, sabendo que tinham corações incrédulos, problemas de desvios de caráter, mesmo sabendo disso, Jesus envia. Jesus aposta, Jesus acredita. Ele faz isso com cada um de nós. Às vezes a gente fica, eu não consigo, não posso, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa limitação e tal, mas Jesus aposta em você. Jesus acredita em você. Sabe que você é capaz. Só precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo e tomar posse desse envio de verdade. Ele acredita em nós. Somos fracos, limitados, é claro, mas ele acredita em nós, ele aposta em nós. E aí Jesus diz, no vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo. Esse é o conteúdo da nossa pregação, é o conteúdo da nossa evangelização. Dizer para as pessoas, o reino está próximo.
Não quer dizer que é o fim do mundo, né? A volta de Jesus, não. O reino está próximo significa que ele está ao nosso alcance, que eu posso tocar. Eu posso tocar no reino de Deus, eu posso entrar nesse reino de Deus. A partir do momento que eu sigo os ensinamentos de Cristo, a partir do momento que eu sigo os passos de Jesus, que eu vivo a partilha, o perdão, o amor, a solidariedade, então eu já entrei no reino de Deus. Não precisa uma porta para entrar, nem ao fim do mundo que Jesus está falando aqui para a gente anunciar, não. O reino está próximo, próximo está ao meu alcance, está próximo, assim como eu estou próximo desse celular, dessa câmera, então o reino está próximo de nós e nós precisamos anunciar para as pessoas. As pessoas acham que está longe, que Deus está longe de nós. Ah, eu sou tão fraco, tão limitado, tão pecador, Deus está longe de mim. Não, Deus está muito próximo. E o reino de Deus está próximo de nós. E eu entro nesse reino a partir do momento que eu começo a viver o amor, que eu começo a praticar os ensinamentos de Jesus. Então eu já entrei no reino de Deus. Um grande abraço fraterno, espero que nós possamos refletir hoje nesse evangelho e saber que Deus aposta em cada um de nós e assumir a nossa missão com um coração cheio de compaixão. Um grande abraço fraterno.